Então, pessoal, bom dia. O nosso trabalho ele vai ser sobre question answering. Para introduzir esse conceito, a gente trouxe esse print do Google, que nesse exemplo a gente pergunta para o Google quando a Marie Curie ganhou o primeiro prêmio Nobel dela. Nesse exemplo, o Google ele recupera cerca de 319 mil ali resultados, e depois ele realiza uma etapa adicional de processamento para extrair o trecho da resposta e a página da web. Não é muito difícil para a gente entender por que esses trechos de resposta eles são úteis. Justamente, ele já retorna para a gente nessa página o que a gente está querendo saber. Mas se a gente se perguntar, por exemplo, se a gente fizer um tipo de pergunta um pouco mais subjetiva, como, por exemplo, qual é o melhor sabor de bolo, o Google não vai conseguir responder. Em vez disso, ele vai retornar, né, uma página da web para a gente encontrar uma resposta disso por conta própria. A abordagem por trás dessa tecnologia é chamada de perguntas e respostas no português, do inglês question answering. Existem muitas variantes, né, de QA. A mais comum, que é o que a gente vai trabalhar aqui, é o QA extrativo, que envolve perguntas cuja resposta pode ser identificada com trechos de texto em um documento. Pode ser uma página da web, enfim, qualquer tipo de documento. Esse processo ele consiste em duas etapas: a de recuperar os documentos que são relevantes primeiro e, em seguida, extrair respostas deles. A gente vai aplicar, durante esse trabalho, esse processo para lidar com um problema muito comum enfrentado pelos sites de e-commerce. A gente vai ajudar os consumidores a responder consultas específicas para avaliar um produto. O que que a gente vai tentar fazer ao longo desse trabalho é basicamente, dado um produto como o celular, a gente vai tentar, das sessões que a gente tem acesso, conseguir responder respostas como, por exemplo, a câmera desse celular funciona bem à noite, e etc. Pode passar. Uhum. Como eu falei nesse exemplo, o Google recupera 319 mil documentos relevantes e ele realiza uma etapa de processamento adicional para extrair a resposta. Como eu falei de novo, esse mecanismo ele é chamado de QA. Pode passar. Existem outros tipos de QA. Existe o Community QA, que ele é mais relacionado a perguntas e respostas em relação a uma comunidade. Por exemplo, no Stack Overflow, o que a gente tentaria fazer se a gente fosse por esse lado seria achar perguntas que são muito parecidas e comparar elas semanticamente para achar uma resposta que seja semanticamente, para achar uma resposta de uma pergunta que seja semanticamente parecida. E aí, por elas serem semanticamente parecidas, a resposta provavelmente vai servir para a gente. E também existe o Long Form QA, que ele tem como objetivo gerar respostas longas para responder perguntas complexas, como, por exemplo, por que o céu é azul? Isso é uma resposta relativamente longa, né? Envolve muitos processos aí para responder essa pergunta. Pode passar. O objetivo desse trabalho ele vai ser criar um sistema de QA baseado em reviews de produtos. Então, a gente vai tentar responder perguntas como, por exemplo, essa guitarra vem com afinador? Essa câmera tira boas fotos à noite? Etc. Pode passar. Pessoal, só fazendo um. é, Pode passar. Coisa. Ah, Show. Só fazendo um pequeno adendo aqui, o nosso trabalho ele vai até a parte dos documentos, porque para lidar com essa primeira parte, né, na parte da demonstração a gente vai trazer um pouco mais, porque para lidar com todos esses documentos a gente precisa usar um app bem conhecido, talvez você já tenha ouvido falar, quem já faz estágio, etc. Se chama Elasticsearch, que é justamente uma espécie enfim, como se fosse uma espécie de caixinha que lida com documentos. Então, tipo, ele tem um acesso a documentos de maneira muito rápida. Só que fazer a configuração do Elasticsearch não é uma parada extremamente simples. Então, a gente definiu que até a parte de retrieve dos documentos vai ser essa nossa primeira parte, e a gente vai deixar a parte do Elasticsearch para
para a demonstração mesmo do trabalho, que é a próxima apresentação. Pode falar, Isa. Tranquilo. Aqui eu vou ter que diminuir porque não está carregando a imagem. A gente tem o exemplo da catalogação dos produtos com o título. Aqui, por exemplo, número de identificação padrão da Amazon, né, que é a empresa de varejo associada com cada produto. A questão, que seria a query, né, a parte do texto, que é a pergunta, o texto referente à pergunta para a questão, ela contém os pares, né, de textos com informação adicional. O answer start ele vai ver o índice, né, do caractere da posição quando a pergunta começa e o contexto associado. Isso a gente vai ver mais lá na frente quando a gente falar de truncação. E o contexto que simula, né, os cenários na vida real, quando você pergunta a cada um. Aqui tem uma preview básica. Deixa eu ver se carrega. Vai ter que ser assim mesmo. Aqui tem a progressão dos modelos de fine-tuning. Você vê que começa bem linearzinho, depois vai escalando de forma exponencial, bem bacana aqui também. Só uma curiosidade mesmo. Aqui a gente usou um paper que foi comentado no livro-texto, mas, na verdade, os autores foram comentados, mas era outro paper. Esse aqui é mais referente ao tópico que a gente está falando, que é de classificação, span extraction e tudo mais. E aí chega a algumas conclusões, né? A span extraction é um jeito efetivo de abordar essa questão unificadoras, né? Classificação de texto, regressão. Ela se beneficia muito de intermediate task training em relação a outros métodos mais tradicionais. E aí a gente tem que lembrar, né? O lance no treinamento normal, o modelo ele é usado o quê? Com rótulos específicos. Então, se a tarefa, por exemplo, análise de sentimento, o modelo ele vai treinar num dataset, né? Que usa o sample de texto, né? A amostra, já rotulada com o sentimento correspondente. Quando a gente usa Intermediate Task Training, você já está usando um modelo pré-treinado num corpo de data que não foi rotulado previamente. Então, ele está focando numa representação geral de aprendizados de linguagem, em vez de numa técnica específica. Aí tudo gira ao retorno disso. Quando você vê a questão da supervisão, os modelos no modo tradicional eles provêm da data específica, todos os outputs estão, como é que se diz, não é concêntrico, mas eles concernem a isso. No Intermediate Task Training, que eu vou chamar de ITT para abreviar, a gente está usando aprendizado não supervisionado. Então, ele aprende do cru. Na transferência de conhecimento também, a gente está usando esse tipo de representação. Os modelos são fine-tuned no pré-treino, eles são fine-tuned a partir da data rotulada da tarefa, e a gente usa o modelo para transferir apresentações aprendidas previamente pela downstream da tarefa. Então, só para lembrar aqui essa diferença. A gente usa para a extração de span extracted question answer. É difícil traduzir, é melhor usar do que eu. Mas a gente tem algumas limitações. Quando você usa esse tipo de abordagem, ela pode ser mais fraca em modelos single task comparados aos intermediários. Aqui. Essa aqui é mesmo. Vamos ver. Aqui a gente está usando aqui os datasets que o paper usa. Só uma curiosidade, a gente vai passar bem rapidinho por eles, porque o que a gente usa nosso é o Squad Dataset, que é avaliar modelos, a habilidade dos modelos de compreender e responder questões baseadas em passagens de texto. E o Squad ele usa muito artigo de Wikipedia, né, tipo da Marie Curie, o trabalho literário, essas coisas. E todo essa dataset do Squad é associado com um par de questões que pode ser usada usando informação contida na passagem.
E o STS, que é o, se não me engano, Semantic Textual Similarity, você tem esse par de sentenças junto com os códigos de similaridade. Então, você tem em geral, você usa 0, esse aqui não está usando, quem está usando é o... Ah, não, está aqui. A Woman's Riding a Horse. Então, ele está checando quão similar, e aí depois a mansplain a guitarra, ele tá checando quão similar são as atividades. No caso, são um homem e uma mulher, eles estão praticando atividades, mas uma ela está no cavalo e o cara está ativando, ele está tocando uma guitarra, é contexto totalmente diferente. O Emily, ele usa pares de sentenças e ele está indicando o relacionamento de sentenças. Então, em geral, elas têm 3 categorias. Você está envolvido com a coisa, que seria o positivo, você tem uma relação de contrariedade, seria negativo ou neutro. E você tem o SST, que ele usa só database de filmes. Cada frase ela tem um rótulo com um sentimento correspondente. Aí, nesse caso, ele está checando se isso aqui é positivo, negativo ou não. Aí, que também tem 3 fases mesmo. Ele contabiliza neutro também, tem ele. E aí ele bota the move is very slow, very, very slow, e trata obviamente como negativo. Aqui também, só como o paper abordou esses diferentes datasets e modelos para avaliar. A gente só botou de curiosidade, depois, se quiser, a gente pode rever. Aqui é só para a gente lembrar, né? O que acontece? Você tem os caracteres, você tem a frase, e você precisa do CEP, que é um caractere que ele separa, é um token que ele serve como uma barreira entre as 2 sentenças. Então, aqui você tem a pergunta, why is the camera, a gente falou ali, why is the camera poor quality, alguma coisa assim, e aí você tem o contexto, porque o item que a câmera não tem flash. E aí a gente está lembrando aqui como é que era a questão das transformações, né? Você tem a sequência de input, que é uma série de palavras, os tokens, né, encadeados, que são alimentados por encoder aqui do transformador. Na representação inicial, você tem a posição, né, que você bota essas informações na sequência e o modelo ele captura a ordem das palavras. Aí você tem um self-attention mecanismo, que é aquela parte de ficar botando as camadas. Você calcula os attention scores, indicando a relevância e a importância de cada palavra, e você computa o peso das combinações e tudo mais. O multi-head, você bota essas múltiplas camadas em paralelo, que é o multi-head attention, e aí você alimenta, né? Aqui tem os hidden states, você bota para FFNN, que é Feed Forward Neural Networks, que aí você checa o self-attention step, né? Que esses hidden states são passados e são essas camadas, né, não lineares, que na verdade tem 3 partes, né? Tem linear, não linear, aí vou falar daqui a pouco. Enfim, aí você tem esses hidden states de alta tensão que servem para imputar, né? São como input da primeira transformação linear. Aí vai fazer um mapeamento, né, dos hidden states, projetando para o outro espaço dimensional. Vai ter ativação não linear, que esse modelo aqui é mais rudimentar, ele não traduz tão bem o que está acontecendo, mas é mais simples de visualizar. E depois tem a segunda transformação linear, que é o output da função de ativação, que aí você vai alimentar para outra transformação linear, que vai mapear tudo. Enfim, aí fica aquele loopzinho. Aqui nós temos os logits aqui a mesma coisa, que você está checando a posição dos tokens também. A gente vai falar melhor aqui. Você vê aqui que o objeto a head, né, dele, ela está levando em consideração os hidden states do encoder e está computando esses logits do começo até o final desses spans. Então, a gente está tratando o question answer como uma forma de classificação de tokens. Mas isso tem problemas, porque
você tem um problema de compreensão do modelo. Então, por exemplo, o Minielo ele tem um tamanho de 512 tokens. E para outras tarefas, tipo classificação de texto, aqui você pode simplesmente truncar os textos longos, vai cortar de forma não criteriosa e colocar o embed, né, que é o CLS está aqui, para gerar as predições. Só que no Question Answer você tem essa estratégia que é problemática. E por que ela é problemática? Porque a resposta da questão pode estar no final do contexto e aí isso vai ser removido através da truncação, que aí é que a gente está usando aqui. Então, para isso, a gente usa a janela para isolar e clusterizar esses contextos. A gente está usando o WYSI Camera por Quality, você bota o CEP, caractere separador, e aqui você tem esse espaço para, que eles chamam de sliding window, para criar esses pares. Aqui você tem o Haystack, para criar a pipeline de perguntas e respostas. O que ele faz? O Retriever, ele pega esses documentos da query e, em geral, eles têm dois tipos, né? Sparse Retriever, que eles usam a frequência de palavra para representar cada documento e query como o vetor esparso. O vetor esparso é aquele que tem várias sequências de zero. E os densos, que estão usando o encoders como transformers para representar a query e o documento como esses encadeamentos contextualizados. É importante notar, a relevância dessa query do documento são determinados quando você calcula o produto interno dos vetores. A gente já tinha falado isso lá atrás, mas é bom lembrar. Aí você tem o leitor, que está extraindo uma resposta desses documentos, que são oferecidos pelo Retriever, que é o modelo. Tem a Document Store, que é uma database também, que é orientada só para documento e tudo mais, metadata, que é aquilo que a gente sabe, né? Quando tem a foto, você sabe, até que foi tirado tal lugar, tal hora, tudo mais. Você tem a pipeline, que é o próprio sistema. Está combinando todos os... aquela coisa bem mais meta, que é todo esse flow aqui de tarefas, de ações. E é isso, a parte parte da apresentação de slide. Você quer falar do código? Pode ser tu mesmo. Beleza. Eu posso compartilhar aqui. Qualquer coisa eu levanto a mãozinha. Tá bom. Fica à vontade para me interromper, tá? Porque eu não tenho duas telas. Não, tranquilo. Beleza. Então, a gente carrega os nossos datasets, o nosso dataset através do Hub. A gente está trabalhando com um dataset que nós falamos sobre, que é o SubJQA. A gente vai trabalhar com... A gente pode ver que ele tem diferentes tipos, né, de domínio. Ele pode ser em relação a livros eletrônicos, grocery, filmes, restaurantes. Mas a gente vai criar, né, um QA system para eletrônicos. Então, a gente vai carregar o dataset de eletrônicos e, a partir disso, a gente consegue analisar sobre o que a gente está trabalhando aqui. A gente consegue ver que o nosso dataset ele tem um texto, quer dizer que os itens do dataset eles têm um texto, eles têm aonde começa a resposta, o nível de subjetividade da resposta, um score, e uma flag que indica se a resposta ela é subjetiva, né? Nesse caso, a gente pode ver que as answers elas são armazenadas num campo de texto, enquanto o charge start ele é provido pelo campo, né, answer start, que foi o que eu falei aqui atrás. Aqui a gente está só criando a gente cria um data frame para ver quais são os números de questions do nosso dataset. A gente pode ver que o nosso dataset é relativamente pequeno, mas isso é bem comum dentro do mundo de QA, os datasets serem pequenos. Os melhores, se eu não me engano, um dos QA systems mais poderosos que a gente tem cerca de 12.000, tem cerca de 12.000 itens de treino, então, enfim, isso é bem comum.
A partir disso, a gente pode dar uma olhada, assim, pegando, dentro do nosso dataset, a gente pode pegar 2 itens aleatórios, para a gente conseguir ver sobre o que se trata. A gente tem o título, a gente tem uma pergunta, né? É, o, o teclado é leve, e aí a gente tem um texto, o teclado é compacto, e aí a gente tem um contexto. A gente pode ver que a gente tem problemas gramaticais, o que é bem comum nesse contexto de FAQ de produto. A gente também pode ver que a gente tem answer text vazias, que denota uma resposta que não foi possível achar em nenhum review dentro daquele produto. A partir disso, a gente pega a resposta para aquela pergunta, o keyboard é compacto, e a gente consegue. E aí, aqui a gente vai fazer uma análise do nosso dataset. Deixa eu mudar a apresentação aqui, para a gente ver a frequência dos tipos de perguntas. A gente pode ver, através dessa frequência, que as perguntas de how e what são muito mais frequentes do que why, was, were, e etc. Então, a gente vai trabalhar no mundo, dentro desse mundo, a gente vai trabalhar com as questões que são mais frequentes, assim. How, what, is. A partir disso, a gente pega também aleatoriamente 3, só para a gente ver sobre o que se trata. E aí a gente vê algumas perguntas que são comuns. Como é a câmera? Como você gosta do controle? O quão rápido é o carregador? Qual é a direção? Qual que é a qualidade da construção da bag, da mala, do mochila? E aí, a partir disso, a gente vai carregar o nosso tokenizador para o nosso modelo. A gente vai usar um modelo que a Isa falou durante a apresentação. E a partir desse modelo, desse tokenizador, a gente vai gerar uma pergunta e um contexto. A pergunta, nesse caso, é quanta música isso, que no caso é um MP3, consegue armazenar, e o contexto um MP3 tem mais ou menos 1 megabyte por minuto. Então, aproximadamente 6.000 horas, dependendo do tamanho da- do tamanho do arquivo. A partir disso, a gente vai fazer o decode dos input IDs. A gente vê aqui o token do início de sentença, justamente marcando quando começa a pergunta. A gente vê o token de separação, que a Isa falou durante a apresentação, que marca também o início da resposta. E no final, o último token, que marca o final da resposta. A partir disso, a gente carrega o modelo. A gente vai carregar o modelo usando essa biblioteca, que gera já o pré-corpus treinado para a gente. A gente desativa o gradiente, porque a gente não precisa calcular nenhuma inferência aqui, nesse caso. E aí a gente vê os outputs desse modelo através dos inputs que a gente passou, que são os inputs que estão aqui no tokenizador que a gente passou. E então a gente vê que ele gera esses tensores aqui de múltiplas dimensões. Aqui a gente pega os starts logists e os ends logists, e a gente vê qual que é o tamanho dos tensores do input, né? A dimensão dos inputs, desculpa, que a gente queria, que a gente pegou. A gente vê que ele tem 29 dimensões. Os start logists também têm 29 dimensões, e o end logist também tem 29 direções. Aqui a gente faz um decode do span, que foi o que a gente pegou lá em cima. E aqui a gente consegue finalmente ver a pergunta, quanta música isso consegue ter. E aí a resposta é 1 megabyte por minuto, então mais ou menos 6.000 horas. A gente coloca esse modelo dentro de um pipeline, e aí dentro desse pipe a gente passa a pergunta e o contexto e o parâmetro top key. A partir disso, a gente calcula os scores, o start e o end, e justamente ele retorna para a gente a answer que a gente quer.
Então, aqui a gente está passando uma pergunta, why is there no data? E ele não consegue responder, o que é esperado, porque a gente não passou nem... essa pergunta ela não tem a ver com um contexto que a gente tinha passado. E eu acho que é isso. O próximo passo seria agora fazer toda a parte dos documentos. Seria fazer a parte dos documentos, que foi o pipe que a Isa falou na apresentação, e isso vai ser feito para demonstração. Por enquanto, a gente parou por aqui nessa parte um pouco demonstrativa para mostrar mais ou menos como funciona o que a Isa falou na apresentação na prática. Na próxima apresentação, a gente vai trazer mais o que isso funcionando de fato de maneira mais prática. Tá bom? Obrigado a todos.